Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nosso último vídeo da resenha do livro 100 mitos da Revolução Russa. Vamos então agora ao mito 93. Maxim Gorky era amigo dos pobres e um defensor da justiça social. De 1929 a 1931, publicou diversos artigos no Pravda, que mais tarde formaram a coleção Em Guarda, onde pede aos leitores para vigiar as pragas que querem transformar secretamente a causa do comunismo. O mais famoso desses artigos é: se o inimigo não se render, ele será destruído, de 1930, seu título se tornou uma espécie de lema de toda a política soviética. Nesse texto, Gorky defende que a polícia secreta não precisa de qualquer prova para punir o inimigo, entre aspas. Em sua opinião, os piores inimigos são aqueles contra os quais não há provas. No artigo Humanismo Proletário, ele tece elogios ao sábio Stalin, tão simples e acessível. Na carta aos delegados do Congresso da Coletivização da Agricultura, Gorky ressalta que o poder dos camponeses é socialmente prejudicial e Stalin deve apagar da mente do homem a sua força, porque essa força é expressa nas formas da brutalidade zoológica. Na peça Somov e Outros, de 1930, os engenheiros são descritos como pragas que inibem as pessoas de produzir. No final da peça, ele fala sobre a justa retribuição dos agentes governamentais que puniram não só os engenheiros, mas também um ex-professor de canto, pelo terrível crime de envenenar, entre aspas, a juventude soviética por meio de músicas antigas. Em 1934, sob a direção de Gorky, foi publicado o livro Mar Branco-Báltico, Canal de Stalin. O livro oferece suporte a todas as acusações delirantes daqueles anos, por exemplo, os trabalhadores envenenados por arsênio em cantinas e secretamente quebrando máquinas. No entanto, o campo de concentração é retratado como um farol de progresso. É afirmado que ninguém morreu durante as obras, mentira, porque a construção do canal matou pelo menos 100 mil presos. Conversando com os construtores do canal, no dia 25 de agosto de 1933, Gorky afirmou estar admirado de como o campo reeducava as pessoas e, com lágrimas de emoção, falou sobre a excessiva modéstia dos oficiais de segurança. De acordo com Alexander Solzhenitsyn, que é o famoso escritor que viveu num gulag e escreveu com detalhes como funcionava esse sistema prisional soviético, é a primeira vez na literatura russa que um livro glorifica o trabalho escravo. Mesmo nos 200 anos de invasão mongol, não teria qualquer comparação com o que aconteceu na Rússia após 7 anos de governo de Lenin. A esmagadora maioria dos intelectuais russos desapareceu, morreu ou fugiu do terror do país. Muitos milhões de pessoas abandonaram suas casas destruídas pelo caos. A guerra e a fome foram espalhadas por todo o país. O proletariado pré-revolucionário foi completamente destruído. Os líderes agrários foram mortos ou fugiram. A economia entrou em colapso. A mais poderosa frota fluvial do mundo foi perdida. O orgulho russo, suas ferrovias foram destruídas. As igrejas demolidas elevaram-se entre as cinzas como um monumento a uma civilização perdida. Até o túmulo de Catarina a Grande foi profanado. Quantas riquezas os bolcheviques roubaram da igreja em 1922? Um relatório publicado em setembro gabou-se de que o governo havia vendido 6,6 bilhões de rublos em saques da igreja. Só o comércio britânico em Moscou comprou meia tonelada de ouro e 550 toneladas de prata roubadas da igreja. Mito 94. A igreja apoiava o czar. Vergonhosamente, a igreja ortodoxa não era aliada do imperador e muitas vezes era aliada ou conivente aos traidores do império. A rixa entre o governo e a Igreja Ortodoxa Russa começou em 25 de janeiro de 1721. Desde então, embora com razoável grau de independência, muitas questões internas da Igreja seriam controladas por um oficial secular, o promotor-chefe nomeado pelo imperador. Assim, sempre houve descontentamento com as reformas de Pedro. Mas antes do início do século XX, essa insatisfação não era claramente expressa. Só depois de 1905, quando todos falavam sobre as reformas necessárias para a Rússia, o clero, especialmente da alta hierarquia, começou a questionar o Estado. Em 1905, os bispos escreveram um levantamento sobre a questão das reformas. Quase todo o artigo mostrava insatisfação. Os conselhos locais queriam criar um patriarcado. Caracteristicamente, em todas as interações entre igreja e Estado, propostas pelos bispos da Rússia, praticamente não há lugar para um ungido de Deus, o imperador. O episcopado via o imperador como um governante, mas não como uma figura sagrada. O soberano percebeu que era necessário realizar uma reforma na igreja, mas discordava de algumas questões. Como era o caso da introdução do patriarcado, que levava à questão da divisão de poderes, onde começa o poder do imperador e onde termina o poder do patriarca. Como eles vão coexistir? Nicolau II temia que o patriarca, no caso de sua transição para a oposição, seria praticamente controlável. Basta lembrar, no século XVII, no caso de Alexei Mikhailovich e o patriarca Nikon. Em geral, o patriarcado poderia ameaçar o império ou colocá-lo em grandes dificuldades políticas.
E realmente as suspeitas do imperador não eram infundadas, membros do clero se envolviam em assuntos políticos e, o que é pior, muitos estavam se juntando aos revolucionários. Em 1916, todos os 46 deputados do clero escreveram uma petição para a restauração da administração interna da Igreja. O Estado, clero ortodoxo, não deve ser mais usado como instrumento da política interna. Dentre os líderes dos socialistas revolucionários, 9,4% eram sacerdotes. Entre os bolcheviques, a porcentagem era de 3,7%. Não é de se estranhar que dois seminaristas, Joseph Stalin e Anastase Mikoyan, se tornaram membros proeminentes do novo governo. O pico da influência dos clérigos no impacto revolucionário foi alcançado em 1870, quando integrava 22% dos insurgentes. Como já foi descrito, os acontecimentos revolucionários começaram a se desdobrar em 23 de fevereiro. Naqueles dias, o sínodo não tomou quaisquer medidas para tranquilizar as pessoas e apoiar a monarquia. No ano de 90 aniversário da Revolução de Fevereiro, Solzhenitsyn escreveu, abre aspas, nos dias da maior catástrofe, a Igreja Russa não tentou salvar o país e trazê-la à razão, fecha aspas. Na verdade, em 26 de fevereiro, os dignatários reais, o chefe procurador do sínodo, Raiev e seu vice, o príncipe Zevakov, dirigiram-se aos clérigos para enviar uma mensagem de apoio à monarquia, mas o metropolitano Vladimir de Kiev, Epifânio, recusou-se a fazê-lo. Nicolau II foi deposto em 3 de março, na mesma tarde. No apartamento do metropolitano de Moscou, foi realizada uma reunião privada dos membros do sínodo, onde foi decidido apoiar o governo provisório. A primeira reunião do Santo Sínodo com o novo governo foi realizada em 4 de março. O governo interino prometeu não interferir nos assuntos da igreja. Em troca, o sínodo prometeu tomar medidas para acalmar a população e criar uma imagem de legalidade ao novo poder. Quando o governo provisório enviou a família real para Tobolsk, nomeou para sua proteção 3 companhias de fuzileiros, 330 soldados e 7 oficiais, muitos deles eram os cavaleiros de São Jorge. Durante a Grande Fome de 1921, a igreja não suportou tal calamidade, vendo que o governo dos trabalhadores e camponeses, entre aspas, como Nero, olhava a extinção de seu povo com indiferença, tentou fazer algo para atenuar a situação. O patriarca Tikhon enviou uma carta a Lenin e que propunha transferir as propriedades da igreja para a compra de grãos para combater a fome. Nessa ocasião, o patriarca foi muito ingênuo ao acreditar que o governo, mesmo tendo esse auxílio, usaria os recursos para os necessitados. Lenin apressadamente reuniu o Politburo, leu a mensagem do patriarca e disse: é hora de dar fim aos clérigos. Devemos culpar a igreja, foi sua falta de vontade de desistir de sua riqueza para ajudar os famintos, que forçou o governo soviético a confiscar todos os bens de valor da igreja. Enquanto o patriarca Tikhon esperava uma resposta do governo soviético à sua oferta generosa, Lenin assinou o decreto de 23 de fevereiro de 1922 sobre a apreensão de propriedades da igreja a favor das pessoas que estão morrendo de fome. Como havia cerca de 80 mil igrejas cristãs, as tropas da GPU, como a tcheca foi chamada, se precipitaram aos portões dos templos e mosteiros. Crentes se apressavam em tentar proteger os corpos dos santos e suas relíquias preciosas. Os atacantes, sem qualquer hesitação, abriram fogo. Objetos preciosos foram roubados, ícones do século XV ao XVII dobrados em caixas e sacos. Incêndios destruíram ícones antigos, queimavam manuscritos, bíblias do século XIII, derrubavam altares. Igrejas foram saqueadas, como ordenado por Lenin, com impiedosa determinação, assassinaram 40 mil sacerdotes, diáconos e religiosos, bem como cerca de 100 mil crentes. Em maio de 1922, o patriarca Tikhon foi preso, com todos os membros do Santo Sínodo. Metropolitanos e arcebispos foram baleados. Vladimir de Kiev, que se recusou a apoiar o imperador, foi mutilado, castrado, fuzilado e jogado nu num rio. O metropolitano Veniamin de São Petersburgo, que deveria substituir o patriarca em caso de sua morte, foi jogado na água gelada e depois afogado. O bispo Hermógenes, que se juntou aos conspiradores para caluniar a família imperial, foi amarrado a um navio e morreu afogado. Mito 95. Os comunistas lutavam pela abolição do capital global. Na prática, antes da grande revolução proletária, não havia qualquer fundo monetário internacional. Os bancos suíços, em contraste com nossos tempos, ainda não eram ligados à economia mundial, funcionavam a grosso modo apenas sob a perspectiva da usura. A interação entre banqueiros americanos e suíços era complicada, as leis dos Estados Unidos não permitiam grandes depósitos, somente se houvesse um intenso comércio e relações com empresas norte-americanas aprovadas pelo governo. Em 1914, a Rússia havia acumulado a maior reserva estratégica de ouro da Europa, cerca de 1.200 toneladas. Todo esse dinheiro não poderia ser escoado para toda a Europa, Japão e Estados Unidos, se utilizando apenas do arcaico sistema bancário da época. Para se adaptar a tamanho fluxo de capital, o sistema financeiro foi obrigado a se reinventar, criar artérias,
trabalhar na obscuridade, tolerar transações anônimas, não checar a proveniência de seus fundos, não consultar as autoridades locais, agir como se o mundo não tivesse fronteiras, como se não houvesse leis. As circunstâncias que tornaram Lenin o pai do sistema bancário internacional foram 5. Primeiro, dinheiro para financiar a revolução. Quando o Kaiser deu dinheiro para os bolcheviques assumirem o poder e fizessem uma paz em separado, foi necessário transferir esses fundos por meio de complexas transações bancárias entre a Alemanha, Suécia e Rússia. 2. Tratado de Brest-Litovsk. Após o êxito da Revolução, a Alemanha queria o retorno de seu investimento, o que tornou o sistema financeiro do Báltico ainda mais complexo. 3. Inépcia do comunismo. Por causa da inviabilidade das utopias marxistas, o país se tornou improdutivo e atrasado. O quarto maior parque industrial do mundo foi abandonado. O país, que era o maior produtor de alimentos do mundo, agora tinha seus campos devastados. Isso obrigou os comunistas a usar as enormes reservas estratégicas de ouro para importação de produtos básicos, armas e tecnologia. Essa enorme evasão de divisas criou transações financeiras a nível mundial. Quarto, evasão de capital e matérias-primas. Roubar as reservas nacionais, sequestrar as contas bancárias do povo e pilhar o país não foram o suficiente para arcar com a falência do comunismo. Portanto, foi necessário disponibilizar concessões para os estrangeiros. Os recursos naturais e financeiros retirados da União Soviética deram um grande estímulo para operações bancárias internacionais. 5. Corrupção da elite bolchevista. Os principais mentores da Revolução não tinham convicção na duração de seu projeto de Estado. Por isso, para se precaver, abriram contas pessoais na Suíça e Estados Unidos. Grandes nomes como Lenin, Molotov e Trotsky tinham aplicações em bancos suíços americanos. Quem infiltrou Lenin na Rússia através da Alemanha foi o banqueiro sueco Olof Aschberg. Embora a Suécia permanecesse neutra, a opinião pública sueca foi cerca de 90% pró-alemã na Primeira Guerra Mundial, de acordo com o banqueiro de Estocolmo, Olof Aschberg, os bolcheviques encontraram uma recepção muito mais quente na Suécia do que teria um país mais solidário e entente. O governo sueco permitiu Vorotsky publicar o Pravda, um órgão de propaganda bolchevique, por meio da imprensa sueca. A neutralidade sueca na Primeira Guerra Mundial era enganosa, pois esse país tinha conquistado um grande mercado sobre o comércio ilícito de guerra entre as potências beligerantes, lucrando enormemente com a guerra. Incentivar uma paz separada entre a Alemanha e a Rússia era uma política oficial do governo sueco, se julgarmos por sua campanha de imprensa bem orquestrada em Estocolmo após a Revolução de Outubro. Se Olof Aschberg era a personificação perfeita da neutralidade sueca, o Nia Banken de Aschberg já foi advertido pela Entente por causa das transferências bancárias suspeitas em 1927 a São Petersburgo, incluindo a remessa de 750 mil rublos para a Sibéria. O Ministério da Justiça de Kerensky também obteve uma cópia do alemão Imperial Bank Despacho número 7433, datada de 2 de março de 17, que autoriza o pagamento de dinheiro para a propaganda de paz na Rússia, que foi transferido para o Nia Banken de Estocolmo. Este arquivo foi posteriormente confiscado pelos bolcheviques e destruído por ordem de Trotsky, mas não antes de Kerensky relatar seu conteúdo à inteligência da Entente. Por causa das operações financeiras em curso com os bolcheviques em Estocolmo, o Nia Banken, em 1918, foi colocado em uma lista negra da Entente e seus ativos britânicos e americanos foram congelados. Grande quantidade de dinheiro, de origem duvidosa, que circulava por meio do Nia Banken, também foi denunciado pelo chefe de departamento de inteligência russa, o coronel Nikitin, que alertou repetidamente o governo provisório, porém não obteve resposta. O representante do Nia Banken na Rússia foi um colaborador próximo a Lenin, Jakob Hanek. Curiosamente, os membros do conselho do banco eram proeminentes socialistas suecos Dahl, Roslin e Magnusson. Aschberg também tinha parceria de longa data com Leonid Krasin, o ministro das Finanças da Revolução. Os serviços de Aschberg foram generosamente recompensados após a Revolução pelo novo governo. Aschberg liderou o primeiro Banco Internacional Soviético, conhecido agora como VTB, então chamado de Ruscombank. Em 14 de dezembro de 1917, os bolcheviques proclamaram, em um dos mais infames de seus decretos, a abolição de todos os bancos privados. Além disso, reivindicaram todos os depósitos bancários da Rússia, com exceção de pequenas contas de poupança. Todos os titulares de cofre teriam que entregar suas chaves, as moedas de ouro seriam confiscadas e transferidas para a Reserva Nacional de Ouro. Mito 96. Os comunistas tiraram dos ricos para dar aos pobres. Antes de fazer qualquer justiça social, Lenin promoveu uma justiça pessoal. Ele imediatamente abriu uma conta em seu nome e transferiu dos ativos bancários 5 milhões de rublos em ouro. Depois, o resto do dinheiro, não só dos bancos, mas da reserva de ouro nacional de todas as pilhagens já citadas, tinha um destino certo: pagar a dívida com seus patrocinadores alemães.
E do contrário do que muitos dizem, os comunistas eram honrados pagadores, pagaram tudo que deviam e muito mais. Os débitos com seus patrões alemães seriam quitados por transferência de 245,64 toneladas de ouro puro, e esse pagamento deveria ser realizado em 5 parcelas. Olof Aschberg lembrou com certo carinho que estava cheio de pessoas de todo o mundo que queriam fazer negócio com os russos. Eles eram principalmente intermediários e aventureiros, mas havia também representantes de conceituadas empresas como a Guarante Trust Company, de J.P. Morgan, e Comptoir Lyon Alemã, uma casa francesa compradora de ouro e pedras preciosas. O comércio de metais preciosos entre Lyon alemãs e os bolcheviques foi realizado com a conivência do general Johann Lideri, o herói da Guerra de Independência da Estônia contra a Rússia Soviética, que agora era presidente do Harju Bank. As transações funcionavam assim. Potenciais compradores fariam seus pedidos de ouro soviético por meio do Banco de Ashberg ou de outras instituições ligadas aos bolcheviques, como a G. Schilland Company. Isidor Golkovsky, comissário das finanças, traria em seguida o ouro soviético e outras mercadorias preciosas para Ashberg ou outro intermediário, que cobraria uma taxa pelo transporte dos metais através do Báltico. Ashberg geralmente usava o navio cargueiro estoniano Kalei Poeg. Em 1917, os amigos mais próximos de Ashberg na Alemanha eram Emil Wittenberg, um ex-diretor do National Bank for Deutschland, os co-diretores de Wittenberg, Jacob Goldsmith e Jean Marchand, também estavam comprometidos com a abertura do mercado russo, embora não pelas mesmas razões. Goldsmith e Schacht eram ambos anticomunistas. Schacht mais tarde se tornaria o famoso banqueiro de Hitler, mas por ambição participavam das concessões russas. Mito 97. A disputa entre Trotsky e Stalin, após a morte de Lenin, foi por causa da expansão ou não da Revolução Mundial. Tudo começou quando, em 1919, Lenin criou o famoso Fundo dos Diamantes, onde parte das riquezas nacionais seriam distribuídas entre os membros do Politburo. Esse fundo foi criado para o caso de uma catástrofe militar contra o Politburo. Em caso de uma contra-revolução, eles teriam suas cotas e poderiam trilhar seu caminho no exterior. O fundo teve esse nome porque descobriram que o ouro era um material muito pesado para ser transportado, mas o diamante bruto e polido poderia dar mais dinheiro e ocupar pouco espaço. Portanto, era mais fácil de remover gradualmente para os bancos no Ocidente. No primeiro semestre do mesmo ano, o banco recebeu dos soviéticos em ouro a quantia de 102,29 milhões de dólares. Os líderes da revolução continuaram a aumentar as contribuições para suas contas bancárias norte-americanas. Assim, Trotsky tinha conta em 2 bancos norte-americanos. Nos últimos anos, ele tinha 80 milhões de dólares. Durante esses anos, os líderes bolcheviques receberam apenas o que foi descoberto: Trotsky, 11 milhões de dólares nos Estados Unidos e 90 milhões de francos suíços em banco suíço. Zinoviev, 80 milhões de francos suíços em banco suíço. Uritskogo, 85 milhões de francos suíços em banco suíço. Dzerzhinsky, 80 milhões de francos suíços em banco suíço. Ganetsky, 60 milhões de francos suíços em banco suíço, 10 milhões de dólares nos Estados Unidos. Lenin, 75 milhões de francos em banco suíço. A disputa entre stalinistas e internacionalistas era a disputa daqueles que queriam ficar, levando sua parte, e daqueles que queriam correr. Stalin queria ficar. Desde 1922, ele tentou investigar as enormes somas desviadas de Tesouro Nacional da Rússia, mas o aparelho da antiga KGB ainda não estava em suas mãos. A investigação é conduzida em segredo e cautelosamente, sem realmente trazer nenhum resultado. As pistas encontradas são quebradas rapidamente no labirinto fantástico dos bancos internacionais. Entre as pessoas que tomaram o poder na Rússia em outubro de 17 estava Stalin, mas ele não sabia de nada e sentiu que algo estava errado. No entanto, o poder de Lenin ainda era muito forte e ele teve que se calar. O dinheiro em contas pessoais permaneceu intacto até que Lenin teve um derrame. Dificilmente ele se recuperaria, apesar dos protestos de médicos e familiares, ordens de que ele foi levado para o Kremlin, o que garantiu que todos os seus piores medos fossem confirmados. Uma busca minuciosa feita em seus escritórios encontrou, em um cofre, todos os documentos secretos, incluindo garantias de bancos, talões de cheques e toda uma coleção de passaportes. Após a morte de Lenin, Stalin queria se manter no poder e, para isso, precisava de dinheiro para reconstruir o país e sair do caos deixado por seus antecessores. Ele precisava recuperar o fundo dos diamantes. Até o momento do exílio de Trotsky, o chefe da OGPU apresentou as inúmeras contas pessoais de todos aqueles que se beneficiaram com um roubo sem precedentes na história. Stalin torturou os membros do esquema para que dissessem onde estavam suas contas. Stalin espremeu cada último centavo, cuspindo sangue pelos pulmões, cuspindo dentes quebrados, todos eles, antes de levar uma bala na cabeça, contaram sobre o dinheiro transferido a bancos ocidentais: Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Menzinsky, Hanek, Ushilitsky, Bock,
Nem todos contaram, mas Stalin não se esqueceu de ninguém. Mesmo Lenin, Stalin foi até a sua viúva, Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, e preveniu: se você não tirar o dinheiro do proletariado do Banco Suíço, muito em breve todo mundo vai esquecer quem foi a esposa de Lenin. E assim, todos os internacionalistas foram espancados por 3 dias, até o último centavo ser devolvido. Ocorreu com todos os internacionalistas que tinham a ilusão de sentar-se no exterior, gastando todo o dinheiro destinado para o mundo da Revolução. Apenas alguns americanos conseguiram escapar. No entanto, o dinheiro reunido em Moscou, infelizmente, era apenas de contas pessoais, e foi uma gota no oceano. Não foi o suficiente para os planos da grandeza de Stalin. Para o novo império tinha que ser muito mais. Posteriormente, a Gestapo também forçou os banqueiros a dizer onde estava o fundo dos diamantes, mas não encontrou nada. Para onde foi? O que aconteceu? Difícil de dizer com certeza, mas alguns pesquisadores acreditam que o fundo dos diamantes tirou os Estados Unidos de uma profunda crise econômica na década de 20. O uso de concessões foi sugerido em dezembro de 17, no primeiro Congresso Russo dos Conselhos de Economia Nacional. Após um extenso debate, ficou acordado que as concessões eram desejáveis para a restauração da economia russa. As mais lucrativas e cobiçadas eram as concessões de mineração, e não há dúvida que o governo soviético não protestou em conceder a estrangeiros as riquezas do subsolo. A Lena Goldfields foi a maior empresa de mineração de ouro da Rússia, mas no regime bolchevique, todas as minas de ouro do rio Lena foram estatizadas. No entanto, em 14 de novembro de 1925, o governo soviético enviou uma concessão para o desenvolvimento dos garimpos da Lena. Quem você acha que ganhou? A mesma empresa, Lena Goldfields. Da mesma Lena Goldfields, associada com a casa bancária americana, com Leb, que de acordo com o contrato, tinha o direito de receber a produção de ouro por mais de 30 anos. Esse conglomerado de banqueiros foi acusado por muitos historiadores de financiar a Revolução Bolchevique e lavar o dinheiro em barras de ouro dos revolucionários. Foi entregue a Lena Goldfields um conjunto de empresas russas de mineração e metalurgia: a Revidinsky Fundições, a Bissersky Seversky, a Degtcherskoye Ziuzelskoye, de cobre, minas de ferro e minas de carvão. Quanto mais fundo você começar a explorar a história da mineração de ouro da jovem República Soviética, mais se tornará um cínico. Acontece que, de acordo com o contrato de partilha de produção, a produção da Lena Goldfields foi de 93%. A Lena Goldfields possui as minas de platina em Nikolo-Pavidinsky, os depósitos de cobre, chumbo e zinco do rio Irtysky, as minas de carvão em Kuznetsky, as minas de antrasto em Egoshin, nos Urais, as minas de ouro no rio Lena, na Sibéria, as fundições de cobre em ferro em Sissert e Revidinsky, as minas de cobre em Degtyarynsky e a fundição de cobre em Gomishevsky. No início de 1925, uma concessão de prospecção de ouro e mineração foi concedida à Ion Corporation Limitada. A empresa adquiriu o direito de prospecção de ouro em Uezd, Orhotsky e Kamchatka e organizou lojas de alimentos em que os trabalhadores eram obrigados a comprar nelas. Estima-se que, em 1928, cerca de 40% do ouro soviético era produzido por concessões estrangeiras. Em 1923, a Rusplatina usou a empresa química inglesa Johnson, Matthey e Companhia como agente de distribuição mundial, embora em raros intervalos, a platina também foi enviada por meio da francesa Compagnie de la Platine. A russo-americana Compressa de Gas Company, ou Ragaz, era uma concessão de propriedade conjunta e produzia gás em Baku. A Aluminium Company of America, Alcoa, assinou em abril de 26 um acordo com a União Soviética que dava direito à exploração de bauxita, matéria-prima do alumínio. As minas de chumbo de Urquhart foram dadas às concessões britânicas e produziam 60% do chumbo na Rússia. O Império Russo era líder na produção e processamento de petróleo e foi o maior fornecedor de petróleo e produtos derivados para o mercado mundial. O petróleo russo era de 4 a 5 vezes mais barato que o americano. Em 1923 foi assinado um acordo com a Gouria Petroleum Corporation Limitada do Reino Unido. A concessão foi estipulada em 40 anos. A Standard Oil Company lidou com os mercados próximos do Extremo Oriente e a Bluebird Motor Company britânica importou para o Reino Unido querosene soviético refinado nos Estados Unidos. A Turquia e a Espanha compraram grandes quantidades, 532 mil toneladas em 1928, para distribuição por meio de uma rede de monopólios. Com o setor alimentício não foi diferente. Em 1924, foram concluídos 2 contratos de concessão com a Union Cold Storage. O primeiro, relativo à exportação de aves. Junto a isso, teriam que prestar assistência técnica para o desenvolvimento e cultivo de aves domésticas, com vista à posterior exportação de aves. O segundo contrato foi concernente à criação de suínos.
Em 1922, havia apenas 20 fazendas de criação de porcos preservadas na União Soviética, com um total de 843 animais de raça, isso em comparação com uma população de suínos total de mais de 19 milhões de animais em 1916. A empresa concordou em facilitar a exportação de carne suína para a Inglaterra. A concessão de produção de manteiga também foi celebrada com a Cold Storage em 1924 para exportação de manteiga para os Estados Unidos. Esse último concederia créditos financeiros e máquinas. Em 1923, na União Soviética, a única variedade de peixes enlatados foi o salmão, dos quais cerca de 30 milhões de libras foram fabricados anualmente e quase todos exportados. Das 20 fábricas de conservas da Sibéria, 15 eram de propriedade e operadas por japoneses, 2 por russos, 2 por americanos e 1 por britânicos. Havia também 18 fábricas de conserva de caranguejo, dos quais 15 eram de propriedade japonesa e 3 russas. Toda a indústria de pesca siberiana, em 1923, empregava cerca de 34 mil pessoas, dos quais 29 mil eram japoneses. Mito 98. Os bolcheviques distribuíram terra aos camponeses russos. De fato, eles distribuíram terras, mas não aos camponeses. Os comunistas deram as terras russas aos magnatas e megacorporações internacionais. Sob o pretexto de remover os inimigos de classe, o governo tirou o lar dos russos e deu a colonos estrangeiros. Em 1928, o Comissariado do Povo para a Agricultura elaborou uma proposta estabelecendo grandes fazendas de grãos. Para isso foram enviados, em grande escala, colonos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Foram estabelecidas 15 grandes fazendas de grãos, com uma área total de 150 mil hectares, nas regiões do norte do Cáucaso e do Volga, a ser cultivada por 635 tratores. A concessão da Manitish foi parcialmente financiada por empresas do Reino Unido. Foi instituído um imposto especial equivalente a 17,5% da colheita total anual. Vale lembrar que os camponeses russos tinham quase metade de suas colheitas confiscadas. Outro grupo de trabalhadores imigrantes repatriados foi usado, em sua maioria na indústria de metal e têxteis, e se estabeleceram no sul da Rússia. As comunas foram organizadas de acordo com a cidade de origem. Nos Estados Unidos, teve membros proeminentes de Boston, Harold, na criação de gado leiteiro, de Chicago, operários, de Cleveland, agrícola e assim por diante. Porém, o caso mais berrante ocorreu em 1921, na colônia industrial americana AIK Kuzbass, fundada em 1921. Para compor o quadro de funcionários de alto escalão, chegaram do exterior 753 pessoas, 635 adultos, outras crianças. Dentre eles, povos de mais de 30 nacionalidades, finlandeses, americanos, alemães, holandeses, tchecos, etc. Os estrangeiros ocupavam cargos de engenharia ou eram trabalhadores altamente qualificados. Trabalhadores russos nativos na colônia eram cerca de 5 mil e teriam que, servilmente, obedecer aos estrangeiros em sua própria terra. Mito 99. Os líderes comunistas não gostavam dos americanos. Na verdade, o papel dos Estados Unidos na industrialização soviética foi muito apreciado por Stalin. Abre aspas. Os americanos nos ajudaram muito, deve ter admitido. Fecha aspas. Ele confessou ao embaixador americano A. Harriman que cerca de 2/3 de todas as grandes indústrias da União Soviética foram construídas com a ajuda ou com assistência técnica dos Estados Unidos. A maioria das empresas soviéticas trabalhava com equipamentos elétricos da International General Electric. A usina eletromecânica de Kharkiv, construída por ela, era mais poderosa que a Schenectady. Em outras palavras, o comunismo na Rússia soviética foi erguido pelo capitalismo americano. Mas se a Rússia seria recolonizada, qual a função dos nativos ser escravos dos estrangeiros? A grande maioria dos estrangeiros na Rússia não eram trabalhadores, mas gestores políticos, comissários, basicamente designados para gerenciar propriedades com base nos caprichos bolcheviques. Esse foi o caso das concessões agrícolas dadas ao americano Harold Maskell na aldeia de Toikino, em Perm. Em suas terras, que na verdade não eram dele, mas do povo russo, os gerentes americanos tratavam os trabalhadores russos da mesma forma que os negros eram tratados em seu país. Muitas vezes os russos eram maltratados, vistos com desconfiança e xenofobia. Os russos eram escravizados e forçados a dormir no chão da terra. Mas as informações sobre os crimes de Maskell em Toikino foram completamente escondidos da opinião pública. Os escândalos de roubo e estupro permaneceram como segredos internos. No ano seguinte, em 1923, as autoridades soviéticas estavam ansiosas para expandir a experiência de Toikino. O Comissariado Popular da Agricultura ofereceu uma grande extensão de terras férteis na região de Kuban, ao norte do Mar Negro, exatamente onde os cossacos foram exterminados e suas famílias foram retiradas em trem de cargas. Esse solo, bem fertilizado com sangue, ossos e malhadas de cossacos, receberia uma fazenda segundo o modelo americano comunista. Da mesma forma que outra experiência de Maskell, os trabalhadores viviam em condições insalubres. Na região dos Urais, havia rumores sobre a terrorização dos trabalhadores da pesca pelos americanos em Astrakhan. No entanto, Maskell nunca foi responsabilizado por nenhum de seus crimes.
finalmente, mito 100, as elites capitalistas e o comunismo lutavam pela hegemonia mundial. Uma república comunista poderia garantir uma indústria ultrapassada, dependente de tecnologia e patentes estrangeiras, pouco competitiva e limitada por uma extraordinária burocracia. Seria um promissor mercado consumidor, pois com a extrema intolerância e quase extermínio dos agricultores, considerados classe anti-evolucionária e conservadora por natureza, seria indispensável importar o alimento. Haveria também a primazia da extração de minerais, pois para tamanha dependência de produtos estrangeiros, seria necessário vender seus produtos a qualquer preço para conseguir dólares. Desse modo, tornando-se um monopólio de extração das grandes potências, essas novas repúblicas também seriam vítimas de trapaças comerciais que objetivam driblar a livre concorrência. Por meio de boatos como a ameaça vermelha, haveria o pretexto aceitável para um bloqueio econômico que seria naturalmente burlado pelos seus idealizadores, assim se livrando das inconvenientes licitações e definindo um preço muito maior do que o do mercado. Como consequência dessas artimanhas comerciais, o Estado socialista transforma-se em um mercado cativo. Mas a história já comprovou que esses boatos escatológicos, tão em voga na Guerra Fria, são meras fantasias e a única coisa que o comunismo ameaçava era sua própria economia, pois nunca haveria conflitos. Por razões lógicas, para um capitalista derrubar um sistema comunista seria puro prejuízo, porque perderia um comprador e ganharia um concorrente. E um país socialista nunca derrubaria um país capitalista, porque também seria seu fim. Até mesmo o botão da bomba H é comprado no Ocidente, e o que passou nos anos 60, 70 ou 80, com medo da guerra atômica, é somente um ardil da plutocracia mundial para dissuadir o livre comércio, conquistar monopólios e mercados cativos. Bom, com isso finalizamos finalmente o nosso livro espetacular da Regiane Bertini. Espero que tenham gostado da série de vídeos. Até mais.